Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mikhail Tal foi campeão do mundo e conhecido como o Mago de Riga. Ele fazia magia pelo tabuleiro, sacrifícios inacreditáveis. Mas o que pouca gente sabe é que teve um homem que inspirou o Mikhail Tal, o jogador Rashid Niazmedinov, que venceu vários dos campeões do mundo e até hoje a FIDE não deu o título de grande mestre para esse jogador, mesmo de maneira póstuma, como a FIDE tem feito recentemente para alguns jogadores. Ainda acredito que veremos e comemoraremos em live Rashid Niazmedinov sendo reconhecido como grande mestre. Ainda tenho essa esperança. Vamos dar uma olhada porque aqui a gente tem André Lilienthal, um dos fortes jogadores da época. Aqui o que? 1960? 50? Deixa eu ver. É 1951. E aqui em Baku, na terra de Garry Kasparov, o ogro de Baku, sim, na União Soviética na época, na região que é do atual Azerbaijão, né? Então vamos dar uma olhada. André Lilienthal abre a partida com peão dama. Cavalo em F6 foi jogado pelo Rashid. Cada lance, presta atenção, cada lance nessa partida do Rashid, tá? C4 foi jogado D6, não indo para E6 ou G6, não vai para um gambito da dama recusado ou Grunfeld ou nada disso, vai com esse D6. Legal, já um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Cavalo C3 foi jogado e esse lance permite ao Rashid já começar com magia. Porque o cavalo F3 aqui ainda evitaria qualquer tipo de lance estranho aqui como o E5. Você poderia inclusive jogar um E5, mas provavelmente seria melhor trazer o cavalo. E depois de um cavalo C3, E5 poderia seguir dessa maneira. E se as brancas se sentirem tentadas a ganharem espaço na ala da dama com D5, as pretas sempre podem jogar um A5 para garantir um posto legal para o cavalo aqui em C5. Ele não vai ser expulso daí tão cedo e tá controlando a casa de E4. É uma boa e sólida formação para as pretas. Mas isso não acontece porque ao invés de jogar cavalo em F3, que evitaria o E5, o André segue com o cavalo C3 e o Rashid não pensa duas vezes. Vem com essa variante ucraniana com o lance E5. Aqui, claro, você pode tomar e trocar as damas e ficar feliz por ter tirado o roque do adversário. Não sei se tão feliz assim, porque tudo bem, você tirou o roque, mas que diferença faz? Se o rei não está sendo atacado, não tem nenhuma peça que pode causar nenhum tipo de problema. E as pretas têm aqui um bom desenvolvimento. Essa é a ideia do Rashid Niazmedinov. Por isso, nessa posição, o André não vai para essas trocas, segue com o cavalo em F3. As brancas têm o primeiro lance, você tem que tentar desenvolver suas peças e tentar ganhar a iniciativa. Peão agora central está atacado. Rashid segue com o cavalo de bem D7, protegendo o peão, e aqui G3 indo para o fianqueto. Notem que se D5 a gente cai naquela mesma situação de você jogar um A5 e cavalo C5, que é uma abertura confortável. Por isso G3 foi jogado. E o Rashid segue com o lance peão toma, joga o cavalo para essa casa escura e segue com G6. O bispo vai assumir a presidência da longa diagonal de casas escuras. Meus amigos. E aqui o André Lilienthal faz o mesmo. Bispo G2, bispo G7, tá na hora de morfar, não, rocar. Todo mundo faz o rei, faz o roque e coloca os reis em segurança. E aqui o Lilienthal poderia rasgar um E4, seria um bom lance na posição. Poderia seguir o desarrollo de las pedras, mas ele joga um lance B3. Esse lance brilha os olhos do jogador tático. Esse lance enfraquece um pouquinho aqui as casas escuras, brilha os olhos, o cara já começa a gostar um pouquinho da partida aqui. Não que isso seja um erro, na verdade não é um erro, mas é aquele lance que você tem uma esperançazinha e fala, cara, esse cara não deve estar no seu melhor dia, né? A partida segue com o lance cavalo C5, bastante interessante. Mesmo sem ter jogado o lance A5, que evitaria um B4, o Rashid já joga esse lance cavalo C5. Bom, o André não está satisfeito com esse cavalo bem colocado, segue com B4. Temos o lance cavalo em E6 e agora poderia trocar aqui, mas essa troca só favoreceria aqui as peças pretas. Por exemplo, o bispo toma, tudo bem que está caindo aqui em B7. Mas também tem uma pressão não só em C4 e B4, se abrir a coluna B, as pretas têm um ótimo jogo. Por isso o André segue aqui com o lance cavalo B3, ele fala, beleza, olha o que eu consegui, tem um bom espaço,
tem um bispo mandando nessa diagonal, assumiu a presidência também e um cavalo tapando o bispo. Não trocar peças foi bacana e deixou o Rashid com problemas. O Rashid fala, você tapou meu bispo? E aqui o André fala, sim, era isso que eu queria. Ele fala, então vou tapar de novo. Joga cavalo D7, tapa o bispo com 2 cavalos, mas ele abre esse bispo aqui, né? Que agora faz esse belo ataque descoberto. Bispo B2 foi jogado aqui. O bispo vai protegendo aqui agora o cavalo. E esse cavalo não vai ficar aqui para sempre. Cavalo E5 centraliza o cavalo. Esse bispo fala, puxa, mas tava tão boa a vista aqui até agora. Agora tem um cavalo na frente, mas tudo bem. Vou aceitar porque você tá atacando o peão. A partida segue com o lance cavalo em A5, o melhor lance da posição, que não apenas protege em C4, mas coloca uma pressão enorme no peão de B7. E agora, o que jogar? Rashid não está preocupado. Segue colocando aqui agora 2 cavalos na frente desse bispo. Ele fala, mas por que você fez isso, bispo? O outro bispo fala, relaxa, agora não tem ninguém na minha frente. É isso, né? É trabalho em equipe, pessoal. Trabalho em equipe tem dessas coisas. E aqui, então, cavalo D4 centralizando o cavalo. O que está acontecendo aqui? Pera um pouquinho. Esse cavalo pendurou peça? Não é bem assim, né? Dama por cavalo estaria levando o cavalo em F3, dando um duplo e ganhando a dama. Mas Rafa, é só tomar esse cavalo, é verdade, mas esse lance vem com um ataque descoberto, né? Então aqui as pretas têm vantagem. Ok, cavalo D4 eu entendi que traz isso, parece bacana, mas não tá caindo o peão lá de B7? Não é simplesmente capturar o peão aqui em B7 atacando a torre? Poderia seguir dessa maneira de fato, mas as pretas têm também contra-jogo, a posição muito arriscada, com chances para os dois lados. Na verdade, aqui o computador diz que cavalo D5, atacando aqui o cavalo seria um bom lance. De dama ainda continua não podendo, né? Então aqui cavalo D5 abrindo esse ataque. E a partida poderia seguir dessa maneira, com uma posição bem confusa e difícil, né? Mas aqui com chances para os dois lados. Por isso, a partida seguiu com o lance cavalo em A4. Essa foi a ideia do André Lilienthal, abrindo o ataque para cima do cavalo. E nessa posição o Rashid Nesmedinov segue com o lance C5 e aqui o André tá feliz. Aqui o André tá feliz porque ele tem uma pressão infinita aqui no peão de B7. Esse peão tá cravado, ele não pode sair daí se não cai a torre. E tudo bem, a defesa desse cavalo tá em jogo. Por isso o André investe um tempo aqui, faz o lance A3. E aqui notem que o cavalo por B7 diretamente também não seria bacana por conta aqui é bonito. E eu tenho grande convicção de que Rashid Nesmedinov fez calculou, claro, essa sequência aqui, e ele provavelmente seguiria com essa linha aqui, ó, cavalo de D em F3 com cheque, colocando um cone aqui, né, bloqueando a diagonal de casas claras, depois de peão toma, bispo toma, com um bom ataque. Pretas têm um bom ataque nessa linha, por exemplo, F4 teria bispo por bispo, seguido de cavalo por C4, os bispos se encarando, né? Por exemplo, o bispo toma, rei toma, e aqui o jogo pode ir embora, com chances para os dois lados. Na verdade, se as brancas jogarem o melhor do melhor do melhor, podem cair no final com um peão a mais, mas um final de difícil conversão, porque aqui a gente tem uma estrutura simétrica de peões, e aqui a gente tem esse 4 contra 3, que se tirar, né, algumas peças pesadas, deixar apenas uma torre para cada lado, dá para empatar esse final. Mas essa seria a melhor jogada das brancas, o Rashid teria que se esforçar aqui para empatar. Mas isso não aconteceu, porque cavalo por B7 não foi jogado e sim o lance A3, protegendo o peão. Mantendo o ataque, esse lance parece bom demais, por que não jogar, né? E aqui o Rashid segue com o lance bispo G4, um lance de coragem, tirando a única defesa do peão de B7, mas indo para um contra-jogo terrível, não apenas de olho na casa de E2, mas também na casa de F3. Bispo por cavalo foi jogado, peão toma, e aqui H3 é um lance espetacular, porque tira a pressão aqui do peão de E2, ataca o bispo, mantém o peão de B7 atacado, fala daqui a pouco eu vou para lá, você vai ver só. Rashid segue com o lance bispo E6, mantendo a pressão no peão de C4. E aqui então a finalização do André C5, e aqui ele fala que eu completei tudo que eu queria, né? Porque aqui é o seguinte, pessoal, se cavalo por B7, qual que é o ponto todo aqui, né? As pretas ainda têm o lance dama D7, que é um lance que coloca contato nessas duas peças, que por enquanto as duas estão protegidas, mas é um lance que sai do ataque do cavalo e coloca pressão. E depois de, por exemplo, o C5 para capturar em D6 e, né, atacar aqui a torre, teria confusão, porque esse bispo está meio sobrecarregado
Daria para jogar um bispo por H3, por exemplo, cavalo por D6, bispo toma, rei toma. E aqui a partida poderia seguir dessa maneira, com chances para os dois lados, tá? Então o cavalo por B7 ainda é uma opção viável. Mas aqui C5 sela a posição, porque você fala, cara, não pode tomar, porque se tomar aqui simplesmente a posição das brancas é muito, muito forte. Peão cravado, bispo atacado, peão tudo atacado aqui, não dá nem para dar o garfo aqui, tem peça caindo. A posição das brancas é muito boa, então C5 parece resolver, né? E finalmente as brancas vão capturar esse peão sem correr nenhum risco. Lê do engano. Rashid Nesmerilov segue com um lance assustador nessa posição. E é isso que faz essa partida ser genial, porque, cara, se no primeiro olhar aqui as brancas estão ganhas, né? Estão com uma vantagem muito forte aqui. E na verdade não, na verdade as pretas têm toda a condição desde que elas achem o lance com esse peão que não é muito natural. Rashid encontra, meus amigos, B5 foi jogado, lance brilhante aqui do Rashid, o homem que inspirou o campeão do mundo Mikhail Tal. B5, cara, é um lance assustador. Aqui, você o que você vai fazer nessa posição? Você pode capturar a torre, mas isso não seria bom diretamente, por conta de dama por A8, mantendo esse cavalo atacado, assumindo a presidência da diagonal de casas claras e vindo com um ataque bizarro de forte, que não dá para segurar. Para segurar isso vai ter que entregar muito material. Por isso a partida segue com C por B6 en passant, e esse lance captura aqui o peão, mantém a torre aqui atacada. Rashid segue com o lance A por B6, uau! A torre vai embora, bispo por A8 foi jogado, dama por A8 e agora as pretas têm o seguinte, o cavalo está atacado e se as pretas conseguirem duas peças pela torre, tá bom aqui para as pretas. E além de tudo continua existindo aquele tipo de ataque. Mas o Lilienthal tem uma ideia, segue com o cavalo por B6, opa, saindo do ataque do peão, né, eliminando esse peão que estava atacando o cavalo e atacando a dama. Rashid segue com uma pancada, cada lance aqui tem múltiplos objetivos. Dama em A6 não apenas ataca o cavalo, mas mantém pressão na casa de D3 principalmente. Ele está de olho nesse avanço porque ele quer detonar aqui as casas claras. O ataque nas casas claras está se formando e pelo visto não vai dar para defender. Aqui o cavalo está atacado, o cavalo é só distração, meus amigos. O verdadeiro interesse é o rei. A partida segue com o cavalo em A4. E agora bispo por H3 foi jogado, detonando aqui as casas claras, ganhando não ataque para a torre, ninguém quer essa torre na altura desse campeonato aqui. Isso é importante vocês entenderem, essa torre é o que menos está interessando o Rashid Nesmerilov nesse momento, ele está indo para um ataque de mate, a casa de G2 aqui que está ameaçada. A partida segue com o lance torre C1 aqui, tentando algum tipo de contra-jogo. Aqui talvez melhor fosse, não sei, jogar um F3 ou torre E1 aqui, nem se fala. Você não está interessado nisso, D3 já chega com velocidade, bispo G4 ataca a dama, cavalo viria para F3 e aqui além de tudo esse bispo aqui capturaria a torre e a dama iria para 8 e não tem como segurar todas as ameaças aqui, sequências de checkmate. Por isso, torre C1 foi jogado, já é um lance meio de desespero, D3 tenta ganhar acesso para essa diagonal. Peão toma foi jogado e o Rashid já não está mais contando material faz tempo. Segue com o bonito lance dama em A8, uma pedrada aqui ameaçando o mate. Não tem uma maneira simples de defender aqui, talvez cavalo C6 você poderia tentar, entregando um pouco de material para evitar o mate. Mas aqui as pretas começam a mandar no jogo, até mesmo podem tomar só o cavalo, podem ignorar aqui a torre e só tomar o cavalo, manter a dama nessa diagonal de casas claras. E é claro que as brancas conseguem se defender, aqui não vai mais ter o mate. E agora sim você realizaria aqui o seu lucro, né? E poderia partir para esse final aqui com melhores chances, com certeza, aqui para as pretas, porque elas têm uma peça a mais. Claro que ainda tem um pouquinho de jogo, mas é um final melhor aqui para as pretas, tá? Por isso a partida seguiu com o lance F3, colocando granito aqui na diagonal. De casas claras, o peão bem protegido e parece que parou o ataque agora do Rashid. Será? Esse bispo aqui falou, cara, eu queria estar atacando também. O cavalo fala, é pra já. Cavalo G4, meus amigos, foi jogado pelo Rashid, a magia continua. Olha o que ele fez aqui, dois cavalos no canto não estão conseguindo ajudar o rei. O bispo agora vai entrar com força na partida. O cavalo está na casa de G4, ele não pode ser capturado por conta de mate.
Por isso a partida segue com o lance cavalo C4. E aqui as brancas têm que tomar uma decisão muito difícil. Impedir o duplo de cavalo ou impedir o lance bispo D4. Se tentar impedir o lance bispo D4, por exemplo, com o cavalo B3, o que as pretas poderiam jogar aqui? Cavalo em E3. Esse lance ataca a torre que já está atacada. Ataca a dama. Se a dama sair daí, cavalo por F1 poderia ser jogado. E aqui sim se realiza o lucro bravamente, né? Muita peça caindo. Simplesmente uma torre a mais. Por isso, nessa posição, o André priorizou evitar esse lance. Segue com o lance cavalo aqui em C4. Evitou o cavalo E3. Mas o bispo chega. Bispo D4 com cheque. Rei H1. E aqui, como continuar o ataque? Meus amigos, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar a ideia vencedora, não precisa nem encontrar a sequência inteira, mas a ideia é sofisticada, não é fácil, mas eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance. Notem que esse peão não está ameaçando o cavalo, não tem um problema nenhum em relação a esse cavalo aí. E eu espero que vocês tenham encontrado a ideia de dama em H5, né? O rei tá ficando pequeno aqui, o rei tá ficando sem casa. Dama em H5 é fatal. Por isso, o Rashid Nesmeridinov segue com o lance dama D5 e não tem como parar essa dama, cara. As peças estão muito mal colocadas. São péssimos defensores. Vamos falar a verdade. Eu vou apontar o dedo para cada um de vocês aqui. Vocês são péssimos defensores do seu rei. Porque vocês deixaram ele longe, vocês abandonaram. Ficaram ali procurando migalha na ala da dama. E enquanto isso, tá todo mundo atacando o rei. Shame on you, envergonhem-se. A partida segue com o lance torre C2, numa tentativa frustrada de qualquer coisa. Rashid Nesmeridinov segue com o... Aqui até dama H5 funciona. Mas o Rashid, vendo que a posição aqui ele ainda pode jogar primeiro esse bispo F1, tirando uma peça, ameaçando dama H5, indo para uma sequência inevitável de mate. E por isso nessa posição André Lilienthal abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Dama por F1, tá vindo dama em H5, seguido de dama em H2 com checkmate, não tem o que fazer, né? Agora, Rafa, esse torre C2 aí entregou a paçoca. Tinha que jogar um cavalo de A em B6 aqui, também não funciona. A dama tá indo para H5, isso aqui é fatal. Ah, mas agora eu posso tomar o cavalo. Ah, mas aqui não adianta, porque você vai jogar bispo por G4. Ah, e vai ganhar a dama, né? Não, vai dar mate depois de rei G2. Lembrem-se, vocês têm que fazer uma escolha difícil aqui. Uma escolha muito difícil. Entre capturar a dama e sair correndo pelo salão e falar, eu ganhei a dama. Ou então, terminar logo, né, a brincadeira e dar o checkmate. É uma escolha difícil. Postem nos comentários o que vocês preferem. A resposta não é tão simples. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, meus amigos. Rashid Nesmeridinov, 95.4. Tá bom pra vocês ou não? O feed, dá pra esse cara ser grande mestre ou não? Porque não é a única partida. Não vem falar que deu sorte nessa partida. Cara, ele só joga a partida desse nível, né? E ele joga contra os grandes também, e ganha torneio e tudo. Pô, dá o título de cara, ele merece. Ele merece, ele tem nível pra isso. Ninguém tá falando porque ele é legal. Dá o título de grande mestre porque ele é meu amiguinho, porque eu gosto dele. Porque o cara é fera, né? Muito bem, meus amigos. Rashid Nesmeridinov. Aqui uma partida espetacular. Vou salvar aqui. E para finalizar o vídeo, bora jogar uma partidinha no chess.com. Vamos nessa. Recuperando o rating depois de uma noite de verão calorosa, onde eu perdi ali quase 100 pontos de rating. Pouco a pouco a gente vai retomando aqui, step by step, stone by stone. Vamos nessa, passo a passo. Pedra sobre pedra. Ele veio para um gambito meio audaz, né? Esse gambito aqui é meio audaz. Eu achei sagaz, audaz. Astuto um pouco, podemos dizer astuto? Acho que sim, acho que merece um pouco de astuto também aqui esse lance. Acho que merece um pouco ser chamado de astuto, né? Eu vou aceitar o desafio. Show me the money. Show me the money. Eu quero que você me mostre a compensação desse gambito duvidoso. Duvidoso. Com H6? Não, cara, você não pode estar falando sério. Para evitar cavalo G5? Você tá de brincadeira, né? Você não pode ser uma pessoa séria. Eu não posso ter nenhum problema nessa partida se eu jogar esse lance. Se eu não jogar esse lance, talvez eu comece a ter algum problema. Esse cara só pode estar de brincadeira, né? Ele entregou um peão pelo par de bispos, é isso, e uma posição aberta. Tudo bem, não é ruim.
Não é ruim. Eu não sei se eu deveria mexer o bispo de novo ou simplesmente rocar. Quer saber? Eu vou só rocar. Eu devia ter jogado bispo, né? Mas eu posso ainda. Eu posso inclusive tomar esse peão agora. É isso que você quer? Confusão infinita? Jogo torre 1. O que você vai fazer? Bispo D6? D4? Ah, cara, passa isso aqui pra cá. Passa isso aqui pra cá. Ah, dama D4? Bom, bispo cheque seguido de F4. Ah, dama D4 é forte, eu não vi. Não, dama D4 era mais forte, cara. Eu te falei o lance e você ainda não jogou? Você tá querendo perder o jogo? Eu tô achando que você tá fazendo questão de perder o jogo. Só por isso eu vou te castigar. Dama D4, meu. Você tava ganho. Agora você quer perder? Eu vou fazer a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Quantas peças você vai me entregar agora? 2, 3, 4, 5? Vou ficar com um peão a mais, meu amiguinho. Quanto mais peça trocar, mais feliz eu fico. E você não pode tomar esse peão. Infelizmente. Cara, 2 peões a mais. Você não pode tomar esse peão. E eu te aviso já. Já é um recado. Porque eu vou jogar isso e vou jogar isso. Não, você quer tomar o peão e evitou F4. Tá, foi bom, foi bom. Foi bom. Mas eu vou segurar a rapadura aqui, cara. De um jeito. Bispo B5. Eu que já queria ter jogado. Eu não vou passar vontade. Agora não. B4. Se eu jogar bispo A4, você vai jogar B5 e vai tomar o peão, né? Tá, você quer o par de bispos por 2 peões. Tá bom. Justo. Justo. Eu queria tanto jogar um rei F1, mas ele vai vir com bispo cheque, né? Então eu vou jogar um rei H1 e F4. Ou então bispo F4, né? Eu não preciso jogar um rei H1. Vamos desenvolver pedra. Vamos desenvolver pedra aqui. Tô correndo risco aqui de perder a torre. Ele vai conseguir cercar minha torre? Acho que não, né? Eu tenho torre C1 contra bispo C2. Muito bem. Cavalo D2 é o próximo lance. Rápido. Jogue rápido. Dois peões a mais. Esse lance seria mais perigoso com a torre em D8, mas é que não daria tempo, né, disso acontecer. Por isso ele tem que jogar isso aqui agora. Que ele quer ganhar a coluna. Mas ele não vai conseguir ganhar a coluna porque ele perdeu um tempo, né? Eu ganho esse tempo agora e pego a coluna de novo. E agora, se você vier de novo, eu vou com a torre na 7ª. Isso, Monami. É disso que eu tô falando, Monamizito. Agora, torre D6. Não dá tempo que você vai jogar bispo C7, né? Pelo menos eu desloco o seu bispo. Mas o que eu queria jogar mesmo é rei F1, rei E1, dá? Eu acho que dá. Mesmo que você me deixe que eu jogo rei E1, né? Não vai ter outra. Pode jogar sem medo. Pode jogar sem medo. G4, F3. Sem medo de ser feliz. Bispo C2 você pode querer jogar. Bispo C2, mas não vai para bispo de cores opostas. A única esperança é bispo de cores opostas. Sinto lhe avisar. E1. Opa, quer jogar o final? Ah, entendi. Entendi, Monami. E aí, bispo C2 agora, é isso? É, foi astuto. Mas eu jogo torre C1 contra bispo C2. Não, desse lance eu não tenho medo. Claro que é esse.
Esse lance eu também não tenho zero medo. Inclusive eu vou jogar um A5 ali bravo, né? É, um A5 é arriscado. Joga sólido aqui, não tem por que arriscar, né? Não é o momento ainda. Mais pra frente a gente joga agressivo. Aqui a gente precisa melhorar o rei e melhorar o cavalo. Precisa melhorar as peças aqui. Eu não posso deixar ele tomar isso aqui, senão eu não ganho mais. Então vou ter que ser astuto aqui. Vou ter que ser um pouco astuto. Ok. Aqui eu vou ter que ser um pouquinho astuto. Talvez eu vou ter que entregar esse peão central. H4 aqui, né? H4 parece bom. Eu acho que ele vai conseguir ganhar esse peão. Isso não tem problema. A gente tenta um tipo de contrajogo. É que eu vou poder jogar F4, né? Vou jogar cheque e vou jogar F4. Vai ficar difícil dele ganhar. Ele vai jogar bispo E4, eu vou jogar um G3 e fecho meu bispo mesmo e seja isso. E que seja. E joga com o bispo preso mesmo. Tá bom demais. Bispo F3 cheque. Rei D2. Ele vai tentar trazer rei F5, rei G4, bispo F2, né? Isso. Claro que sim. A questão é, se eu for para bispos de cores opostas, eu consigo ganhar esse final? Muito provavelmente não. Então eu vou seguir assim. E vou tentar disparar essa maioria. C4, B4, C5. É isso aí que eu vou jogar. Cuidado que não vai jogar esse então, hein? Você me ajuda. Talvez eu tenha que jogar aqui. Porque se ele jogar bispo F2 eu não jogo mais, né? Ok. E agora sim. C4, B4, C5. Correto? Correto. Talvez B4 antes de todos, porque ele pode querer jogar um A5, né? Não, mas mesmo assim dá. Eu vou jogar esse B4 direto mesmo. 4 minutos e meio, 2 peões a mais. Será que a vantagem é vencedora? Quando você jogar aqui, eu entro aqui, né? Você vai perder esse bispo, cara. Você vai perder esse bispo. Eu vou botar um granito aqui, ó, e jogar rei G2. Esse é meu plano, inclusive. Eu vou jogar isso aqui agora. Não, aliás, é só esse, né? Acabou o jogo aqui. Ele fez um erro grave, né? Aqui ele vai abandonar. E cavalo F1, acabou o jogo. O bispo de Casas Claras dele se tornou irrelevante, né? Ele não consegue fazer nada aqui. Totalmente impotente. Legal a partida, legal, legal. Aqui realmente já não tem nem mais luta aqui. Já vai abandonar mesmo aqui. Fato. Não tem nem... Não, tudo bem. Quer tentar alguma coisa? Ah, tá. Tinha essa, defendendo o bispo. Nossa, mas olha onde o cara veio parar, né? Mas aqui eu tenho que ter arremate, né? O seu bispo nunca mais vai jogar aqui. Ninguém tira o meu rei daqui. Fato. Então é hora de morfar. É hora de morfar. O que eu posso jogar é esse aqui. O que eu tô ameaçando aqui, né? E se ele tomar... Good game, né? Ah, ele ganha essa casa. Ah, então deixa aqui, deixa assim.
Deixa assim. Talvez simples assim, ó. Talvez simples assim. A gente vai indo. Vai avançando com o cachorro, né? Acho que é suficiente. Aqui ele tá realmente impotente, certo? Certo. Então vambora. Mas ele achou uma saidinha aqui, né? Até que ele se segurou aqui, mas isso aqui agora tá... Matamos duas peças, né? O rei e o bispo. Não entendi essa. Ah, ele vai jogar H4? É, bem jogado. Bem jogado. Mas aqui é good game. Aqui é completamente good game, né? Não preciso nem jogar isso agora. Posso jogar isso primeiro. Bispo D7, F5. Acho que eu posso jogar F5 de qualquer maneira, né? Que eu tô ameaçando tomar e promover. Se ele avançar, eu vou ter um B5 maroto. Eu avanço e tô ameaçando B5, né? Ele vai ter que voltar o bispo. Ah. O que eu posso jogar é aqui. Ele não tem bispo C2 nem bispo C6. Então quando ele vier com o rei, eu jogo aqui. Aqui eu acho que vai ficar difícil pro nosso amiguinho, né? 2 minutos e 40. Mas ele resistiu bravamente. Ele tá resistindo bravamente aqui. Ah, daí esse direto. O rei vem pra cá, joga esse, né? Não precisa. Deixa o rei dele fora de jogo. Deixa o rei dele fora de jogo. Não precisa jogar isso agora. 2 minutos e meio. Agora sim. Agora o rei dele tá fora. E o meu rei entra fácil na posição. Ok. E5. Próximo lance. O rei dele tá totalmente fora de jogo. O bispo dele nada pode fazer. O meu cavalo aqui ficaria muito forte fazendo essa parede, né? O meu cavalo chega aqui? Acho que esse aqui é uma pancadinha, né? Aqui vão ter várias maneiras de ganhar, várias. Inclusive aqui já ganha, né? Mas calma, muita calma nessa hora. Acho que aqui a gente avança, ele vai tentar chegar com o bispo e a gente leva o rei, né? Se ele trouxer o rei pra cá, eu jogo pra cá, ele vai dar cheque, eu venho pra cá, ele vai tentar segurar, daí eu subo outro peão. Aqui a gente vai finalizando. Peão na casa escura, impossível dele tomar. Ele vai dar algum cheque, alguma coisa, a gente só avança. Ameaçando promover. E good game. E acabou. Não precisei nem fazer um cavalo C6 bonitinho ou nada do tipo. Vai abandonar aqui, Freddy! Ele já estava perdido faz tempo, mas ele lutou bem, ele lutou bem. Ah, ele quer ver se eu dou mate? Oh, qual é? Tá bom. Abandonou porque não dá mais! Bora puxar o relatório aqui do chess.com. Legal aqui a partida, hein? Creio que tenha sido boa. Aqui deu pau na plataforma. Às vezes acontece isso. Às vezes a plataforma, ela tem que esperar, dá um tempinho aqui. Mas aqui já não tinha mais como, né? A abertura dele foi um pouco estranha. Foi um gambito na... Foi esse sacrifício, né? Na escandinava, né? Defesa escandinava.
Então, aqui dama D4, eu acho que eu tava mal, hein? Vamos ver, será que já tem o relatório? Acho que eu joguei mal essa abertura. Aqui não tá funcionando mesmo, ó, aqui, ó. Caiu o site. Mas daqui a pouco volta. Isso acontece direto, ó, já voltou. Pronto, vamos ver aqui. 83.4 aqui, ó, a besteira que eu fiz, né? Esse lance cavalo toma. Totalmente errado. Dama D4 aqui, ó, ocupa a casa de D4 e crava o peão. Cara, o que eu faço? E, além de tudo, ataca meu bispo, né? Muito ruim o que eu joguei. Dá pra lutar, mas muito ruim. Aí ele deixou jogar isso aqui. Aí foi aqui que acabou a partida, então, né? Aqui ainda tinha um melhor aqui, cavalo D2, cavalo C3. Acho que foi aí que acabou a partida. É, ele ainda lutou, eu não fiz os melhores lances, né? Mas na prática é difícil. O que ele tinha que jogar aqui? Rei E7 não, G5. G5 direto. Seguido de A5. Vai pra frente, né? Aí aqui não gostou muito do que eu joguei, não. Falou que A5 e G5. Aí ele achou. E esse final empatado com 2 peões a mais. As máquinas provavelmente conseguem lutar por um empate aqui de preto. Mas entre seres humanos é difícil. A3 eu gostei, não comprometeu muito. O que joga aqui? Bispo E3. Ah, deixa o meu rei meio... Não, mas eu tenho rei E2. Ah, controla o meu cavalo. Bispo E3 era forte, mas não é fácil de achar, né? Não é fácil de achar. Aí aqui rei E6. F4 é ruim aqui, tá empatado. Cara, como é difícil, né? 2 peões a mais, tá empatado. Porque você quer jogar do que aqui? Tanto faz. Me dá qualquer lado que eu empato. Difícil. Aqui G3. Bispo F3 empata aqui. Por quê? Meu rei tá cortado, é verdade. Mas eu tenho tantos planos aqui. Eu tenho tantas ideias. Por que isso? Eu não consigo enxergar isso. Talvez ele não vai deixar eu chegar aqui pra defender o peão, né? Ou se eu me distanciar demais, ele vem pra cá. Não sei qual é a ideia. Computador é fera, né? Computador é fera demais. Aqui ainda assim ele fala que tá empatado. Agora mais ainda, pretas melhores. Pretas melhores aqui. Agora joga aqui, agora depois desse não, né? Não, aí aqui enterrou a partida. Mas é sério que dá pra ele jogar ainda? Bispo E3, porque eu não consigo progredir, é isso? O meu rei nunca vai poder ir ajudar e o meu cavalo com os peões sozinho não faz milagre, né? Eu acho que é isso. Tem que ir na filosofia às vezes, né? Você fala, cara, eu vou fazer um lance que se o cavalo sozinho com esses 3 peões não vai conseguir lutar, porque os bispos dominam, né? Eles dominam muito o tabuleiro. Esse bispo tá completamente amarrado aqui, ele virou um peão, né? Ele virou um peão que pode defender para trás. A verdade é essa, ele virou um peão que defende para trás. É um peão especial, vai, é um peão um pouquinho melhor que um peão porque ele defende para trás. Só isso também. Ele virou um peão que defende para trás. E eu não posso distanciar, nem tirar o bispo, nem tirar o rei. Então tem 2 peças que morreram aqui, né? Então o meu rei tem que ficar aqui cuidando de F2 para poder defender o peão para sempre. E o meu cavalo com 3 peões não vai sozinho para cima dos bispos e 2 peões. Né? Então na filosofia você já resolve a posição. Agora, aí tem que executar. Você tem que ter primeiro esse insight, né? E aí depois buscar executar isso aí. Agora, ele veio do jeito errado, ele foi ambicioso. Ele falou, vou ganhar esse peão. Aí perdeu o bispo, perdeu tudo aqui, né? Que ele enterrou a partida. E aqui deve ter 1000 maneiras de ganhar, né? Mas foi criativo esse bispo toma com H4 aqui, foi criativo. O problema é que vai para um final de 2 peões a menos com os peões passados avançando, né? Aqui realmente foi legal essa execuçãozinha final aqui, né? Foi bem feitinha essa execução final. B5 tá bem jogado. Aqui já não tem mais como evitar a escalada do peão aqui, do peão passado. Muito bem, meus amigos. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!